Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos acontecimentos importantes e algumas revelações muito interessantes que trarei no nosso encontro de hoje. Num dia em que o principal assunto que está ocupando as pautas dos grandes veículos de comunicação é uma mega operação que desbaratou uma grande quadrilha que atuava aqui no Brasil e também em outros países aqui da América do Sul e que forneceu para o crime organizado aqui do Brasil mais de 40 mil armas. Essa operação teve o desenlace ali com a participação efetiva do ministro Flávio Dino, que se deslocou até o Paraguai, negociou, conversou, estabeleceu uma série de ações junto com as autoridades daquele país para que essa operação tivesse um resultado muito importante, e foi o que aconteceu. Mais tarde eu vou voltar aqui para conversar com mais detalhes sobre o que aconteceu no dia de hoje. Agora eu quero tratar de outros assuntos que revelam algumas estratégias que não darão certo para tentar fazer com que a figura do inelegível do ex-presidente da República consiga escapar da cadeia. Em dado momento, ele alegou que estava sob os efeitos de medicamentos, tinha tomado morfina, então ele não sabia o que tinha acontecido, né? Bom, essa é a justificativa de muitos criminosos chinfrins. Será que no caso dele isso se aplica? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns fatos que desmentem a construção dessa história e ele vai acabar na cadeia. A questão é só a gente ter um pouco de paciência e continuar a cobrar as autoridades. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que estratégias são essas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui com essa matéria, né, que ontem já estava nas redes e hoje está nos jornais impressos, né, que foi o Tribunal de Contas da União fazendo óbvio, né? Matéria diz: parecer do Tribunal de Contas da União determina que Bolsonaro devolva joias. Bom, só que tem joias que ele roubou, usando assim o português mais comum, né? Na verdade foi uma apropriação indébita, foi um peculato, foi, enfim, corrupção passiva, e ele simplesmente desapareceu com algo que ele não vai conseguir devolver. E agora, como é que fica? O ladrão apanhado no crime e que se desfez do produto do assalto. Como é que fica? Ele simplesmente escapa da sanção? Então a situação para ele já estava complicada e tende a ficar cada vez mais complicada. Ele está aparecendo um lugar aqui, outro acolá, tentando transmitir uma certa naturalidade. Mas isso só vai aumentar a decepção, o pânico das pessoas que o seguem quando verem de fato a realidade acontecer. Ele ir para a cadeia, e é o que vai acontecer. Então aqui tem essa matéria: parecer do TCU determina que Bolsonaro devolva joias. Bom, ontem eu vi um debate na Globo News, onde os apresentadores, né, eles falavam assim, estavam levantando algumas questões sobre argumentos da defesa do Bolsonaro, de que existe um limbo jurídico, existe uma zona cinzenta, que isso precisa ser regulamentado mais à frente. Não precisa ser regulamentado nada. O Código Penal já diz algumas coisas. Agora, eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está aqui no nosso portal, você que não é do mundo jurídico, precisa ser advogado, precisa ser do mundo jurídico para saber que uma coisa que não lhe pertence não pode ficar com você? Você não pode se apropriar de algo que não lhe pertence? Você pode sair pegando as coisas da administração pública e levar para sua casa? E se forem bens muito valiosos? Isso não requer, no mínimo, uma pequena atençãozinha, não? Ou dá para a pessoa passar pela alfândega, esconder isso, levar com o seu patrimônio pessoal? Então não precisa ser muito ligado à área jurídica para saber que ladrão é ladrão e quem não é ladrão, não é ladrão. Então o fato é muito simples. Não dá para escapar dessa situação. E aí, como eu digo para vocês, né, a gente pode ter mais sofisticações na interpretação dessa história, mas não tem não. Eu já conversei com vocês. O crime ou os crimes já estão materializados, gente. Não é suspeita. Ele levou joias num avião aqui que saiu do nosso país de uma forma ilegal. Eu fiz 2 representações contra esse tipo de usurpação da aeronave, ou de falam 2 aeronaves, né? Só que caiu nas mãos da senhora Lindora Araújo, que, contrariamente a tudo aquilo que está na lei, disse que não viu nada demais. Eu fiz um recurso e ela repetiu, dizendo que não viu nada demais. E eu dizia para ela, esse entendimento da PGR faz com que todos os governadores e todos os prefeitos e todos os administradores públicos
públicos do Brasil têm o mesmo direito de, no último dia do exercício do seu carro, pegar uma aeronave, se não tiver aeronave, poder fretar uma aeronave para ir passear a qualquer lugar, em algum festival exótico, com dinheiro público, que está tudo liberado. Inclusive, servidores da própria Procuradoria-Geral da República poderão pegar viaturas, aeronaves, o que quiserem para passear com a família final de ano, sem acontecer nada demais. Então, francamente, senhora Lindora Araújo, senhor Augusto Aras, né, isso explica por que o Brasil vivenciou esse caos, né, no meio dessa catacumba de ignorância que vocês fizeram parte. E aí a gente está vendo aqui mais matérias. PGR cobra Meta a apresentar vídeo que Bolsonaro publicou após 8 de janeiro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele publicou um vídeo de um personagem lá do Mato Grosso, que dizia que eleição era questão de segurança nacional, que era o exército mesmo, tinha que interferir nessa história, e depois ele questionava o funcionamento do sistema eleitoral e a legitimidade do processo eleitoral e das urnas. E aí acontece o seguinte, quando deu 8 de janeiro, as autoridades começaram a levantar alguns questionamentos, aí o Bolsonaro, né, começou a dizer que estava dodói, estava sob efeito de morfina. Corregedoria investiga procurador em vídeo postado por Bolsonaro com mentiras sobre a eleição a Lula. E foi esse vídeo aí que o Bolsonaro reproduziu. O cidadão é esse que está aqui, ó. Acho que dá para vocês verem. O senhor Felipe Marcelo Gimenez, né? E aí o Bolsonaro jogou mais lenha na fogueira. E aí temos mais notícias sobre isso. PGR aguarda a prova da Meta para denunciar Bolsonaro por incitação no 8 de janeiro. Olha, nem precisa que a Meta ofereça esse material, porque isso está nas redes, a PGR pode conseguir facilmente. Agora, o que chama atenção é o seguinte, já é a mudança de postura da PGR. Esse tipo de situação aqui jamais aconteceria sob a tutela do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo. A grande interrogação será o que fará o próximo Procurador-Geral da República indicado pelo presidente Lula, o senhor Paulo Gonet. Nós cobraremos aqui com muita ênfase, inclusive as responsabilidades criminais da senhora Lindora e do senhor Augusto Aras. Nada pessoal, apenas o exercício da nossa cidadania para que as instituições façam aquilo que está na lei, nada além disso. Não é nenhum ataque, não é nenhuma ofensa à honra, mas é a constatação do que aconteceu aqui no Brasil. Bom, e aí a gente vem aqui. Quando aconteceu isso, a gente teve esse fato aqui. Defesa diz que Bolsonaro estava sob efeito de morfina quando fez um post contra a urna. É a covardia na 10ª potência, né? Todo bolsonarista, quando faz o crime, quando faz uma besteira, quando faz uma declaração, faz um ataque, é surpreendido, é emparedado, aí eles se acovardam, eles dizem que não era isso, que foram mal interpretados, se eu fiz alguma coisa errada, ofendi alguém, foi sem querer, e por aí vai, né? Mas não vai colar não, porque ele está continuando a fazer essas besteiras. Por exemplo, aqui ele estava sob efeito de morfina, algumas semanas atrás, quando ele repete a mesma coisa. Vamos lá. Em 2018, houve uma brecha no sistema, juntos avançamos bastante. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Então, quando ele fala isso agora, está sob efeito de quê? De morfina, tomou o quê? Tubaína com Lexotan e cachaça. Qual é a desculpa agora? Então não precisa nem pegar vídeos antigos não, é só pegar os vídeos agora para mostrar que ele não estava doidão quando ele fez o ataque logo após o dia 8 de janeiro. Bom, já conversei com vocês também sobre essa questão que a gente não pode deixar passar despercebido, a questão do número de órfãos aqui no nosso país, que é uma coisa muito significativa, né, gente? A gente tem que voltar a isso, eu gosto de lembrar isso para cobrar do senhor Paulo Gonet providências, assim que ele tomar posse, em relação a esse fato dantesco que aconteceu aqui no nosso país. Aliás, o senhor Paulo Gonet está sendo objeto aqui de algumas matérias, né?
coloca ele aqui como um conservador que está atraindo ali a alegria de alguns senadores bolsonaristas. Conservadorismo de Gonê atrai oposição e constrange esquerda. Bom, a questão é o seguinte, como é que ele vai atuar à frente da PGR? Nós vamos cobrar aqui todos os dias para que essas situações todas elas tenham um desenlace melhor para a sociedade brasileira, que a justiça seja feita aqui de uma forma onde não dê para essas criaturas que praticaram crimes escaparem, né? Os debates ainda estão absolutamente embaçados com essa visão de que haveria uma lacuna, uma zona cinzenta em relação à prática do ex-presidente da República, mas não há nenhuma dúvida. Corrupção passiva, peculato, enfim, e apropriação indébita, para dizer o mínimo. Bom, não vai escapar da cadeia, não. Vamos fazer aqui o nosso papel. Tá bom, gente? Mais tarde eu volto aqui e tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Até lá. Tchau.